dia! Olá, 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 bom dia! Seja muito bem-vinda ao programa Casa Prática e Aconchegante, onde eu falo sobre como organizar a sua casa de uma vez por todas, tornando-a prática e aconchegante. Eu sou a Débora Dias e o tema da live de hoje é duas dicas para você organizar os papéis e nunca mais se estressar procurando. Não é maravilhoso? Então, e aí? Para isso, eu vou te mostrar como você deve organizar os papéis. E aí, antes de começarmos aqui, eu quero te dizer, quero te esclarecer, na verdade, te dizendo o que é organizar papéis, porque às vezes acaba sendo assim meio confuso, acaba tendo assim alguma dúvida, alguma coisa, então vamos esclarecer já logo aqui no início, eu já vou te dizer já logo aqui no início o que é organizar papéis e o que não é organizar papéis. Então, organizar papéis é fazer uma seleção deles, ficando apenas com aqueles que você precisa. E aí, depois, o que você vai fazer? Vai guardá-los de uma forma que fique super fácil você encontrar cada tipo de papel. E aí, depois, vamos à parte que muitas pessoas acabam cometendo, fazendo isso, que é a parte de o que não é organizar papéis, que é guardar tudo e mais alguma coisa. A maioria das pessoas tem essa tendência para guardar tudo e mais alguma coisa, inclusive lixo, só que ela não sabe que é lixo. Por isso, hoje eu vou trouxe aqui esse tema e nós vamos aqui desvendar todas essas coisas. E aí eu vou te dar as dicas também de como é que você vai fazer tudo isso. Então, na maioria das vezes, para além de guardar todos os tipos de papéis, o que acaba acontecendo? A maioria das pessoas também coloca esses papéis todos juntos. E aí, por exemplo, coloca todos juntos numa caixa, ou numa gaveta, ou num armário, e aí depois, na hora de encontrar, não há Cristo que ajude, não tem solução. Por isso que o tema da live é se estressar, porque realmente uma pessoa fica se estressando procurando papel, porque aí não encontra, e aí se estressa, e aí tem várias outras coisas que vão acontecendo. E para a gente evitar isso, por isso, se você colocar em prática hoje, depois de assistir essa live, você vai saber como organizar os seus papéis e encontrar cada um deles na hora que você precisar deles, sem precisar ficar procurando. E aí, só para eu dizer aqui, antes de eu aplicar esse método, né, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, dessas dicas que eu vou dar hoje, eu sabia, antes de aplicar o método, eu sabia mais ou menos onde é que estavam os meus papéis. Claro que tinha sempre aqueles lugares que eu deixava eles guardados, né? Os papéis guardados, numa gaveta. E aí, o que acontecia? Na verdade, quando eu precisava de algum papel específico, às vezes eu ficava lá, às vezes passava horas procurando papel, quando era assim um papel que eu já não pegava nele há algum tempo, então, quando eu precisava daquele papel específico para alguma determinada situação, eu ia à procura e ficava procurando, e às vezes, algumas vezes até nem encontrava o papel. Então, a gente vai eliminar esse tipo de coisa aqui. E uma outra coisa que é muito comum também, que aconteceu com uma aluna minha, é que depois dela organizar os papéis, ela se deu conta que ela guardava uma montanha deles sem necessidade. E, inclusive, muitos deles nem legíveis estavam. Então, imagina só o que acontece, o que pode estar acontecendo aí na sua casa também. Então, e uma coisa que eu escuto frequentemente, quando se fala em descartar papéis, por exemplo, que quando entra nesse tema, quando eu vou perguntar, por exemplo, já aconteceu de ir num consultório e perguntar no consultório médico, né? Geralmente os médicos são mais objetivos. E aí eu fui perguntar para assistente do médico. E aí eu perguntei por quanto tempo que eu devo, para não estar enchendo o médico com muitas perguntas, né? Porque eu sempre tenho muitas perguntas, sou uma pessoa muito curiosa e quero saber o porquê de tudo. Então, uma coisa que aconteceu foi perguntar para a assistente por quanto tempo que eu deveria guardar esses papéis, porque é sempre bom a gente se informar sobre esses papéis, né?
E aí, uma coisa que ela me disse foi assim, e que a maioria das pessoas dizem quando se fala em organizar papéis é: eu guardo tudo. E eu, como assim você guarda tudo? Imagina falando para uma pessoa de organização, uma pessoa que está habituada a guardar apenas o necessário, sem ficar guardando lixo. Ela disse: eu guardo tudo. Eu falei: ah, ok, tá bem. E vou perguntar para o médico, que é melhor perguntar para o médico, né? E aí, na verdade, quem guarda tudo sem nenhum critério de seleção, provavelmente está guardando lixo. E às vezes as pessoas têm medo de jogar fora os papéis, né? Por não saberem bem, por não conhecerem bem. Mas aí eu vou te dizer aqui todos os passinhos que é para você se informar, para saber o tipo de papel que deve guardar para não ficar guardando lixo. Mas não se preocupe que eu vou mostrar tudo, vou falar aqui tudo para vocês. E aí, para você se livrar do lixo e se livrar também do espaço e começar a ter menos bagunça. Porque quando a gente tem um papel, aquela velha história de só um papelzinho, na verdade não é só um papelzinho. Por quê? É só um papelzinho ali, é só um papelzinho aqui, depois outro papelzinho ali, e aí de repente a gente tem papelzinho por tudo quanto é lado, né? Então, o papel ele acaba causando uma bagunça, dá aquela sensação de casa bagunçada também, porque se você encontra um papelzinho ali, outra aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, então você tem aquela sensação de casa bagunçada e a gente vai eliminar, você vai ter mais espaço por não estar guardando lixo e também vai ter menos bagunça na sua casa, você não vai ver assim, sabe aquela sensação de quando você arruma a casa, você organiza a casa e parece que não tem qualquer coisa ali que não está batendo certo? Os papéis é uma dessas coisas. E aí, um dos maiores erros na hora de organizar os papéis é guardar um monte de papel só por guardar. Então, dessa forma, fica impossível você fazer uma separação por tipos de papéis, que é tudo isso que eu vou mostrar, que eu vou falar aqui como é que você deve organizar. E por que que fica impossível? Porque há 1001 tipos de papéis. Então, como é que você vai separar por tipo de papéis? Fica super difícil, não é praticamente, é impossível, na verdade. Porque não tem como você fazer uma separação por tipo de papéis se você tem 1001 papéis. E aí é isso que a gente vai resolver aqui hoje. Então, aí para você conseguir organizar de forma eficiente, é essencial fazer uma seleção dos papéis antes de começar a organização. E aí eu vou te ajudar nesse processo. Como é que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai juntar todos os papéis em um único local. Aí você vai procurar os papéis por todos os cantinhos da sua casa, todos os lugares possíveis e imagináveis e vai juntar todos esses papéis. Tudo que for de papel, feito de papel, você traz cadernos, apostilas, tudo que for, tipo, você olha para uma coisa, tem papel, é de papel, a não ser as únicas coisas que não entram aqui nos papéis são os livros e as revistas, porque esses estão na categoria de livros. Agora, na categoria de papéis, são todos os outros papéis. E aí você vai pegar e vai fazer uma montanha com todos os seus papéis, vai trazer todos os papéis que estiverem dentro de caixas, dentro de gavetas, dentro de armários, dentro dos bolsos, dentro das bolsas, que às vezes a gente acaba deixando um papelzinho ali, outro aqui. Então você vai fazer a limpa em tudo, vai trazer todos os seus papéis e juntar tudo em um único local. E aí que vamos começar com a primeira dica, porque eu disse que vou dar 2 dicas e são 2 dicas super valiosas, que se você aplicar, você nunca mais vai ter problema de encontrar o papel em casa. Então, primeira dica é você dividir os papéis em 3 subcategorias. E aí, quais são essas subcategorias? São subcategorias pendentes, a primeira são de pendentes, a segunda são de documentos. Peraí, deixa eu só puxar isso aqui para cima. Então, a segunda de documentos e a terceira são papéis de uso frequente. E aí, você vai começar a fazer essa separação desses papéis. E eu já vou te dar logo aqui a segunda dica, que é para a gente avançar, para seguir, para te falar como é que você vai fazer isso. Então, eu vou falar aqui da segunda dica, que é uma regra de ouro, na verdade, não é nem é mais do que uma dica, é uma dica que vale ouro. Essas 2 dicas valem ouro, mas a segunda dica é mesmo uma regra de ouro, na verdade. Então, qual que é a segunda dica? É descartar tudo. Verdade.
Essa é uma dica de ouro. Eu sei que você de repente pode estar chocada, falando, descartar tudo, tipo, como é que eu vou descartar tudo, todos os papéis? Então, você vai descartar tudo aquilo que não se encaixa nessas três subcategorias. Por isso que eu disse que já ia avançar logo para a segunda, antes de explicar a primeira detalhadamente. O que que você vai fazer? Tudo aquilo que não se encaixar nessas três categorias, você vai descartar. Por quê? Porque são papéis que você não utiliza mais, com exceção daqueles papéis, por exemplo, que não estão nessas três categorias, mas que você que você deve guardar eles, ou que você pode guardar, né? Que são os papéis que pertencem à categoria de itens sentimentais, que são o quê? São todos aqueles papéis que têm algum valor sentimental, por exemplo, fotografias, cartas, bilhetes de algum evento, algum show, alguma coisa que foi marcante na sua vida, tudo aquilo que são recordações que está relacionado com sentimentos, aí você vai vai separar esses papéis e vai depois ele é trabalhado lá na última categoria, quando se trabalha na categoria dos itens sentimentais. Outro tipo de papel também é o da subcategoria artigos de escritório, que são aqueles papéis que você nunca utilizou ainda, que pode ser, por exemplo, imagina, um cartão de Natal novo que você ainda não escreveu nele, que você ainda não deu para ninguém, ou que ninguém nunca te deu, né? Porque quando alguém te dá, ele já está ali, aí já pode ir para os itens sentimentais se tiver um valor sentimental para você, senão, aí é descartar. Então, mas tudo aquilo que é para ser tratado com itens sentimentais vai lá para o fim, que é uma coisa assim mais difícil de se trabalhar. Agora a gente vai mexer aqui só com aqueles papéis que não envolvem os sentimentos. E aí, tudo que for de artigos de escritório, por exemplo, folha de sulfite nova, todos os tipos, blocos de notas, diário, cadernos, tudo isso, tudo que são de papel e que estão novos, que nunca foram utilizados, aí eles vão ser organizados juntamente com os artigos de escritório. Então, itens sentimentais e itens de artigos de escritório, você vai separar, porque não vai ser trabalhado agora. As únicas coisas que vão ser organizadas agora de papéis são aqueles papéis que já estão escritos, que já foram utilizados, esses sim entram aqui na categoria papéis. E aí vai começar a fazer uma seleção deles. Então, como é que você vai fazer a seleção, né? Tem os tipos de papéis, que são três subcategorias, vou relembrar: pendentes, documentos e uso frequente. E aí, os pendentes, o que se encaixa nos pendentes? Se encaixa tudo aquilo que ainda está por ser resolvido. Então, por exemplo, como contas que você ainda não pagou, que você precisa pagar, que são aquelas contas que tem contas em papel mesmo, né? Que você tem um papel e vai efetuar o pagamento dela. Então, essas contas que ainda estão lá pendentes, que você ainda não pagou, aí vai ficar juntamente com os papéis de pendentes, porque ainda não foi resolvido, ainda não está ainda não foi tratado dele. Então, deixa eu ver se tem aqui, eu trouxe aqui alguns papéis, que é para eu falar, deixa eu ver que eu fiz aqui uma separação de pendentes. Deixa eu te mostrar o que tem mais de pendentes. Aqui. Pendentes, eu tenho aqui uma coisa pendente, que é uma entrega de um envio que eu fiz dos Correios. Então, eu tenho aqui o envio que eu fiz dos Correios, né? E aí, esse aqui é um papel pendente, por quê? Porque eu fiz um envio. E aí, o que acontece? Quando a pessoa receber esse envio que eu fiz, eu vou falar com ela confirmou, recebi. Quando ela recebeu, o que acontece com esse papel? Eu já não preciso mais desse papel. Por quê? Eu fiz o envio e esse aqui é o comprovativo de que eu fiz o envio, caso a pessoa não receba, para poder reclamar. Então, se a pessoa recebeu aquilo que eu enviei, eu já não preciso mais desse papel, tá vendo? Adoro fazer essas coisas de jogar, depois eu pego. Então, vamos ao outro papel. Eu tenho aqui um papel
que é de um livro que eu comprei. Então, eu tenho aqui esse comprovativo aqui de pagamento, né? Que eu comprei o livro. E aí, no caso do livro, o que, que eu posso fazer? Ele pode ficar aqui nos pendentes. Na verdade, quando eu compro um livro, eu tenho certeza que eu quero aquele livro, não vou mudar de ideias depois. Mas se for alguma coisa que você possa mudar de ideia, ou que ele possa, na hora de utilizar, estar estragado, eu geralmente costumo guardar esses tipos de comprovativos de pagamento, que é no caso de precisar trocar depois, ou se tiver estragado, ou se eu mudar de ideias, mas raramente quando eu compro alguma coisa, quer dizer, praticamente nunca acontece, que é comprar uma coisa e mudar de ideia. A probabilidade maior é de repente ir utilizar e ele, se ele estiver estragado, eu tenho aqui o comprovativo para ir lá trocar. Só que isso geralmente acontece mais com coisas perecíveis ou com coisas assim. Imagina que você foi no supermercado, comprou alguma coisa, na hora de comer algo que é perecível, ele não tá bom, o negócio não tá bom. Lá a validade tá com o prazo de validade bom, tá? Ainda está dentro do prazo de validade. Ou de repente você não olhou o prazo de validade quando chegou em casa, olhou. Então esse papelzinho aqui serve para ir lá trocar. Quando passou, por exemplo, você comeu alguma coisa, já comeu, você não vai precisar mais trocar porque você já comeu, né? Então, o que, que acontece com esse papel? Ou do livro, eu tenho certeza que eu quero esse livro, eu não quero trocar o livro e ele não está estragado porque eu conferi antes de trazer para casa. Então, o que, que acontece com esse papel aqui do livro que eu comprei? Tchum! Vai para o lixo, para reciclagem. Então, e aí eu tenho aqui um outro papel pendente também. Esse aqui é um papel para comprar um suplemento, suplementação. E aí o médico passou aqui esses suplementos. Então, eu já comprei esses suplementos. Então, o que, que acontece aqui? Olá, Jonas, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, e aí eu comprei aqui esse papel. Eu comprei esse papel, não, né? Agora até se concentrei aqui. Eu comprei aqui os suplementos, eu já comprei. Então, o que, que acontece com esse papel aqui? Que eu já comprei os suplementos, eu já não preciso mais desse papel para comprar os suplementos. Então, deixa eu só confirmar aqui que eu preciso utilizar eles por 120 dias, tal. Eu comprei nessa quantidade, então tá correto. Quando acabar os suplementos, já não preciso mais tomar, não preciso mais continuar tomando. E aí eu tenho aqui esse outro, e da mesma forma que eu tenho aqui esse papel, eu também tenho a embalagem. Caso eu preciso de mais, quando estiver acabando, quando estiver no finzinho, se eu precisar tomar mais, eu posso pedir mais porque eu já tenho a embalagem. Então, e esse é um tipo de suplemento que não é preciso de receita médica. No caso, foi uma médica que passou, mas eu não preciso dessa receita para poder comprar esses medicamentos, ou esses suplementos, né, na verdade. Então, o que, que acontece com esse papel depois de comprar os suplementos? Vai para reciclagem! Depois eu tenho aqui um outro papel pendente que é para fazer uns óculos. Já utilizo óculos, mas o médico passou uns óculos, né? Porque a idade vai avançando, a pessoa vai ficando assim, não parece, né, gente? Mas o médico passou para eu ver só para perto, só para leitura. Então, eu ainda não fiz esses óculos, mas a partir do momento que eu fizer os óculos, eu já não preciso mais desse papel. Então, esse aqui vai ficar no pendentes, por quê? Isso aqui eu ainda não fiz, os outros foram para reciclagem, né? Uma brincadeira que eu fiz, que eu joguei lá para trás. Mas esse aqui ele vai ficar aqui nos pendentes para eu poder fazer os óculos. Depois que eu fiz os óculos, também vai para reciclagem o papel. E aí eu já não preciso ficar guardando todos esses papéis aqui que eu mostrei de pendentes para vocês, ou de duas uma, ou o papel vai para reciclagem, vai para o lixo, né? Ou então o papel vai para a parte de documentos. Quando é, por exemplo, uma conta que você paga, você tem um tempo que você tem que guardar aquele documento, né? Daí ele vira um documento. Quando você pagou, a partir do momento que você paga, ele se transforma num documento, numa prova de pagamento, em que pode ser exigida futuramente. Então, você tem que saber o prazo. Aí a gente vai falar aí na próxima subcategoria. Então, o que você pode fazer com os papéis pendentes? Você pode arranjar assim, colocar assim numa caixa bonita,
em um local que seja de fácil acesso, porque se são papéis pendentes, você vai ter que resolver esse assunto o quanto antes, né? O mais rápido possível, ou numa data específica. Por exemplo, se é um pedido de exame, por exemplo, de um médico fez um papel que é um pedido de exame, que geralmente quando tem um pedido de exame, você precisa desse papel para poder fazer o exame. Então, se o exame tem uma data marcada, aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquele papel lá nos pendentes, então tem que ser um acesso assim bem facilitado, um local que você tenha acesso. Não estou falando para você deixar aqui no meio da sala, ou da sala de jantar, ou em cima do balcão, no balcão de entrada. O acesso, às vezes as pessoas confundem fácil acesso ou mais à mão com deixar as coisas espalhadas pelos lugares visíveis. Mas não, é ter um lugar direitinho, uma caixinha bonitinha, que você coloca lá todos os seus pendentes, os seus papéis pendentes. Sempre que você precisar de um papel, por exemplo, você marcou a consulta para dia X, daqui 2 semanas. Então, você deixa o papelzinho lá naquela caixinha bonitinho. Quando for, tipo, no dia do exame ou um dia antes do exame, você sabe, tá lá na sua agenda, data e hora do exame, você sabe que você precisa do papel para fazer o exame. Então, onde é que você vai buscar esse papel? Você nunca mais vai perder esse papel. Imagina, daqui 2 semanas, se misturar junto com os outros papéis, um monte de papéis, na hora de fazer o exame você não vai encontrar, provavelmente. Então, se você tem lá a sua caixinha de pendentes, você vai na caixinha de pendentes, se estiver até organizado assim por datas ou por semanas, e aí você sabe a semana do mês, coloca direitinho. Depois, mais para frente, eu posso mostrar para vocês como é que eu organizo aqui em casa, que eu tenho uma caixinha mas é uma ideia que eu posso dar para você também, que você pode separar por semanas do mês, e aí, conforme aquela semana, você vai diretamente lá, tipo um gênero de um ficheirozinho, vai lá e pega aquilo que você precisa e vai lá fazer seu exame. Depois do exame feito, você já não precisa mais desse papel do pedido de exame, porque ele só servia para fazer o exame. E aí a mesma coisa, ao invés de guardar mais um papelzinho em casa, esse papel pode ir para o lixo. Depois vem o resultado do exame. E aí, quando você faz o exame, vem aquele comprovante de que você fez o exame. O comprovante vai para o pendente. Recebeu o resultado do exame, o comprovante vai para o lixo, entendeu? É sempre assim esse processo, você tem sempre que estar fazendo esse processo, porque se ao invés de você fazer isso, você guardar sempre, aí o negócio vai virar uma bola de neve, você nunca vai conseguir encontrar seus papéis mesmo, porque você guarda tudo e mais alguma coisa, então é assim que tem que ser feito. Agora vamos passar para a segunda subcategoria, que são os documentos. Então, os documentos, por exemplo, como eu já falei, são, por exemplo, as provas de pagamento, que servem para efeitos fiscais ou que servem para efeitos de garantia. Se for alguma coisa que tenha, assim, uma garantia, então você deve guardar pelo período da garantia. Passou o período da garantia, aí você já não precisa mais guardar esse papel, você pode já descartar esse papel. Então, no caso dos documentos, você tem que ter atenção aos prazos de validade deles, de todos os documentos, tanto daqueles que servem para provas de efeitos fiscais, né? Por exemplo, a conta de luz, a conta de água. A gente tem que guardar esses documentos durante algum tempo. Então, é bom você saber verificar quais são os prazos, verificar aí deve ter alguma página do governo, alguma coisa assim, procura sempre páginas e locais fiáveis para você estar consultando. Então, você pode consultar aí a página do governo da sua cidade, ou do estado, ou do país, e aí você pode ver quais são os prazos de validade exigidos, o tempo que você deve guardar esses documentos. Passou esse prazo, você já não precisa mais guardar. Imagina que você deve guardar uns documentos, eu tenho até aqui uns documentos aqui, deixa eu, por exemplo, vou pegar aqui, o que eu tenho aqui de documento? Esse aqui, foi de um supermercado, né? Um supermercado biológico, eu faço compras, só que o que acontece? Se ele não tivesse aqui o meu número fiscal, eu poderia jogar esse papel fora.
Só que como ele tem aqui meu número fiscal, eu tenho que guardar ele por 4 anos. Então, se eu sei que tem que guardar ele por 4 anos, eu não vou guardar por 10 anos, entendeu? Então, você tem que criar um sistema, fazer alguma forma de você arranjar uma forma de você conseguir fazer com que você saiba quais são os documentos e quais são as datas deles. Você precisa saber qual que é a validade dele, prazo de validade, né? Quanto tempo você deve guardar ele. E você também tem que ter uma organização, tem que organizar ele de uma forma, pode ser, por exemplo, em pastinhas do ano X. E aí, por exemplo, documentos para efeitos fiscais. Eu tenho que guardar durante 4 anos. Então, eu tenho uma pastinha só com esses documentos que estão lá, o ano X, o ano 2021, 2020, 2019, 2018, estão todos nessa pastinha. Então, agora entramos aqui em 2022, certo? Então, tudo aquilo que for de 5 anos, eu posso tirar essa pastinha que é de 5 anos atrás e vou tirar essa pastinha de lá de dentro, pode ser separado por ano, dentro de uma pasta você separa pelos anos, e aí você tira aquela pasta toda e já pode ir tudo já para reciclagem. Então, você tem que criar, assim, uma forma que você consiga estar sempre fazendo manutenção. Por exemplo, uma vez por ano você faz isso. Pode ser em janeiro, pode ser em dezembro. Então, tem algumas coisas na casa que é necessário ter uma manutenção. Quer dizer, muitas coisas, as coisas todas em casa precisam de uma manutenção, né? Tem aquela organização eficiente, que é quando você aplica e você consegue saber onde está tudo, você consegue encontrar tudo. E depois tem aquela manutenção que você precisa fazer, que é para as coisas sempre funcionarem bem, para as coisas sempre estarem funcionando, mas são uma coisa assim, imagina, se você tem tudo lá organizadinho, você chegar nessa pastinha eu coloco assim envelopes. Dentro de uma pasta eu coloco vários envelopes e aí tem os envelopes com cada ano. Chegou, por exemplo, agora é janeiro, e aí eu vou lá na minha pastinha e vejo o que tem de 5 anos atrás, pego naquele envelope daquele ano, de 5 anos atrás, e coloco na reciclagem. É muito rápido, assim, não demora nem um minuto. Se você sabe onde está, não demora nem um minuto. Eu posso ir até lá, chegar, pegar o ano correspondente que eu tenho que colocar na reciclagem e pronto, peguei e joguei, já tá. Já, quer dizer, depois tem a parte de levar para reciclagem, mas isso vão todos os papéis juntos para reciclagem. E aí, outro papel que eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui, que foi o papel que eu comprei o suplemento, que eu falei que eu já comprei os suplementos, né? Então, o que eles me enviaram? Eles enviaram um original, um papel original e um duplicado, os dois são iguais. Então, o que acontece com esse duplicado aqui? E esse aqui tem o meu número, esse aqui é o comprovativo de pagamento que eu comprei, né, o suplemento, e tem o meu número aqui fiscal. Então, esse aqui eu tenho que guardar, sempre que tem meu número fiscal, eu tenho que guardar aqui o meu CPF, né, eu tenho que guardar aqui por 4 anos. Então, o que eu faço com esse que é duplicado? Esse é igual a esse, eu não preciso guardar dois. Então, deixa eu ver se é o duplicado mesmo. Então, o duplicado vai para reciclagem. Se a Fadinha tivesse aqui hoje, ela ia me matar, que eu tava jogando esses papéis. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou colocar aqui no envelope correspondente ao ano. Então, tem aqui o ano. Olha, janeiro de 2022, tá aqui. Aí eu vou colocar no envelopezinho correspondente ao ano. E aqui eu tenho mais. Esse aqui é um comprovativo de uma mala de viagem. Então, esse comprovativo da mala de viagem, o que eu vou fazer? Eu vou... as malas de viagem, elas têm uma garantia, né? Tem o prazo de validade delas. Então, eu vou ver aqui qual que foi a data, e aí eu vou colocar no envelope correspondente, por exemplo, geralmente tem uma validade de 2 anos, não sei como é que é aí na sua cidade, no país em que você está, mas aí você vai colocar no envelopezinho correspondente
ao ano de validade. Por exemplo, venceu no ano X, então vence no ano, por exemplo, daqui a 2 anos, 2022, vence em janeiro de 2023, vai vencer esse aqui. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, é janeiro de 2023, eu posso colocar em 2023 mesmo. Agora, se for, imagina que é dezembro de 2023. Aí eu já posso colocar na pastinha lá de 2000 que vai vencer, aí eu posso escrever no envelope, vence 2024. E aí coloco na pastinha de 2024. Ou se você quiser separar por meses, também você pode fazer a separação assim por mês. Depois eu tenho aqui um outro, que é... Esse aqui são as análises que eu fiz, e aí os resultados de análises também são documentos. Então, convém sempre você perguntar para o médico quanto tempo que você deve guardar, porque os médicos sabem responder. Como eu disse lá no início, que eu perguntei para a assistente disse, eu guardo tudo. Geralmente quem? Olha, contabilista, advogados, gente, essas pessoas amam guardar papéis, parece que tem assim ali um amor com aqueles papéis que quer guardar até papel que não tem, não dá para ler. Então, é uma questão de precaução, né? Mas se você souber quanto tempo você deve guardar esse papel, você não vai estar nem guardando lixo e nem também tendo algum problema futuro, porque precisa de um papel que acabou descartando. Então, você tem que saber quando é que você tem que descartar esse papel, quando é que você pode descartar esse papel e fazer aí uma organização aí bem bonitinha para que você consiga aceder facilmente e nem ficar guardando lixo e nem também jogar um papel que não deveria ter jogado fora. E aí, eu perguntei para o médico e ele disse que a médica, já perguntei para vários que é para confirmar, né? Então, eles dizem sempre que o que tem que fazer? Por exemplo, essas são umas análises. Então, a partir do momento que eu fiz outra análise, que eu geralmente faço, vai de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, eu faço um check-up, vejo tudo, está tudo ok. Então, quando sair as novas análises, eu já não vou mais precisar desse, porque o que eu vou precisar é do atual. Então, se já tem atual, esse aqui pode já ir para a reciclagem. E uma outra coisa também que acontece, tem alguns tipos de exames, como por exemplo, mamografias, ecografias, todo tipo de exame que é para controle, que é para você fazer um controle, que principalmente as mulheres têm que fazer assim um controle de 6 em 6 meses ou anual. Então, o que a médica recomendou? Guardar o penúltimo e o último exame. Então, se você quiser sempre, até porque quando você pede, por exemplo, as análises, o médico pede as análises, às vezes eles pedem uma diferente e tal, pode ter algumas aqui que não tem nas próximas. Então, aí sim eu guardo esse. Agora, se forem todas iguais desse e do próximo, aí eu já posso descartar. E aí, quando for assim, exames de prevenção, você guarda o penúltimo e o último, que é para o médico sempre comparar. Uma vez que você foi na consulta, o médico comparou, viu o anterior, viu o próximo, então já não é preciso mais ficar guardando o penúltimo. E aí você guarda sempre o último, vai guardando sempre aquele último, sempre que tem um novo, o anterior serve para você para o médico fazer uma comparação, mas uma coisa ótima que tem, quando você faz sempre nos mesmos laboratórios, eles vão dando o resultado aqui. Por exemplo, olha, eu tenho aqui, esse aqui foi de outubro de 2021. Então, eu tenho aqui os resultados anteriores, eles também colocam aqui os resultados anteriores no fim. Então, eles vão colocando todos os anos que você vai fazendo, eu tenho aqui um resultado, tem aqui uma linhazinha para aquele exame que eu fiz. Então, todo o exame que eu fiz, ele vai colocar a data e vai colocar ali o resultado anterior. Então, ou seja, você não precisa guardar o anterior, pode guardar só o atual. E aí, vamos à terceira subcategoria, que é, deixa eu ver aqui, papéis frequentes. Então, o que são os papéis frequentes? São todos aqueles papéis que você está utilizando no momento. Então, por exemplo, cadernos.
Tem aqui o meu caderninho, esse caderninho aqui que eu estou utilizando. Então, se eu estou utilizando aqui, tem papéis, olha, os cadernos têm papéis, então entra na categoria papel. Se eu estou utilizando, entra na subcategoria uso frequente. Então, esse aqui eu preciso dele porque eu estou utilizando. Agora, se fosse um caderno que eu já utilizei, que eu já não preciso mais, que foi de um curso, ou eu fazia como diário, eu escrevia alguma coisa, ou fazia como agenda, etc. Tudo isso entram na subcategoria de uso frequente, não, entram na categoria de papéis, mas tem aqueles que são de uso frequente e tem aqueles que eu já não utilizo mais. Então, aqueles que você não utiliza mais, eu sei que a tentação, a maioria das pessoas querem guardar os papéis antigos, os caderninhos antigos, as agendas antigas, os bloquinhos de notas antigos, e às vezes tem bloquinhos de notas que você só utilizou uma ou duas folhas, ou você tem a opção de tirar aquelas folhas de lá e ele vai para o material de escritório, que é um bloquinho de notas que ainda não foi utilizado, ou então vai ser descartado. E aí você decide o que você quer fazer. Quando você tiver aquela tentação de guardar, por exemplo, um caderno, uma apostila, alguma coisa assim de um curso que você já fez, aí o que eu vou fazer? O que eu vou te aconselhar? Vou te aconselhar você pegar apenas, por exemplo, guardar a primeira página do primeiro dia. Isso é uma coisa marcante para você. E aí, por quê? Se você fica guardando toneladas e toneladas de papéis e de cadernos e disso e daquilo, você nunca vai lá ver, você nunca vai matar a saudade, você nunca vai relembrar, porque é muita coisa e para mexer naquilo tudo empoeirado, acaba ficando tudo empoeirado porque eles ficam lá abandonados. Então, o que eu aconselho é você pegar apenas uma folha. E aí você vai colocar juntamente com os itens sentimentais, que depois você vai colocar numa pasta bonita. Quando você estiver revendo as coisas que você já fez, você vai ver, olha só a data, foi nesse dia. Eu gosto muito de pôr a data sempre quando vou escrever alguma coisa. Então aí você vai ver a data, vai ver o seu primeiro dia de aula, etc. Ou então você pode guardar o diploma do curso, por exemplo, se for um workshop, se for alguma coisa que marcou para você. Agora, se for algo que passou, que já não tem mais nada a ver com você, que você já mudou, né? Porque a gente tem fase, a gente vai mudando. Então, se não for algo que teve uma certa importância na nossa vida, que não é algo assim que te traz alegria, então você pode já descartar. Você pode desapegar desse tipo de coisa e descartar, ao invés de ficar guardando toneladas de coisas em casa e ficar ganhando pó e ficar acontecendo aí aquelas coisas que sempre acontecem com a maioria das pessoas, que é ter um monte de cadernos, livros, apostilos, nananã, e aí ninguém mexe, você raramente vai lá ver, e aí você não tem nem a oportunidade de curtir aquele momento, de relembrar aquele momento, porque você nem quer mexer naquilo, tá tudo lá entulhado às vezes, empoeirado. Então é uma sensação, e o ambiente acaba até ficando pesado, e isso o que acaba acontecendo? Ocupa espaço da sua casa, deixa a casa com a sensação de que está bagunçada. Então, o que a gente quer fazer aqui para você ter uma organização, que é o que eu sempre falo aqui, uma organização, para você organizar a casa de uma vez por todas, você tem que eliminar esses excessos. E aí, feita toda essa. Deixa eu só mostrar aqui, tenho mais coisas aqui para mostrar. Coisas que de uso frequente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho várias coisas que eu estou trabalhando aqui no momento, que eu estou fazendo no momento. Então, eu tenho aqui as minhas coisinhas, minhas folhas impressas para consulta, que são todas coisas que eu estou fazendo agora nesse momento. Então, isso aqui eu estou trabalhando, eu venho consultar, eu estou aqui. São coisas que eu estou utilizando no momento, que é de uso frequente. Então, eu vou colocar, eu tenho essas coisas todas numa pastinha bonitinha, estão lá todas guardadas, sempre que eu preciso, eu vou lá, porque é uma coisa que está muito à mão também, tem que colocar num lugar muito à mão, porque se é de uso frequente, você frequentemente está precisando desses papéis. Por exemplo, eu tenho aqui a minha apostila da minha certificação, que eu fiz aqui, e que volta e meia eu venho, porque isso aqui tem muito conteúdo. Olha isso, gente, muito, 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 muito.
Muito conteúdo. Então, volta e meia eu venho aqui, dou uma consulta, faço uma consulta, relembro alguma coisa. Gosto de estar sempre vendo, refrescando a memória, digamos assim, porque como é muito conteúdo, e ainda por cima isso aqui está tudo em inglês, então e também para namorar também, porque isso aqui é minha paixão, né? E esse método que eu aplico aqui é maravilhoso. Então, isso aqui anda sempre comigo, eu estou sempre aqui consultando, é como se fosse a minha Bíblia. E aí, feita essa seleção, essa separação, tudo do jeitinho que eu te falei, e aí o que que você faz depois de você fazer a seleção e a separação? Aí você vai guardar num lugar que for mais prático para você, que for melhor para você. Por exemplo, o dos esses que você de artigos que você utiliza frequentemente, coloca num local que geralmente pensa um local que geralmente você utiliza ele. Quando você precisa desses papéis, onde é que você está? Em que local da casa você está quando você precisa desses papéis? E aí você vai guardar nesses locais. Da mesma forma funcionam os documentos e da mesma forma vão funcionar o qual que é o primeiro? Ver se alguém lembra. Vamos ver se alguém lembra. Os pendentes. Para quem não lembrou, os pendentes. Então, você vai lá e vai colocar os pendentes também num local que seja um local acessível, um local fácil para você pegar, que você não precise ficar procurando ou não saiba onde está. Então, você vai sempre saber onde é que estão, onde é que você tem que ir buscar esse tipo de papéis, tanto qualquer um desses que eu te falei, dessas 3 subcategorias, você vai saber exatamente onde eles estão. E aí você nunca mais vai ter problema em encontrar o papel. E você, por quê? Você vai saber exatamente onde é que eles estão. E aí eu tenho uma proposta para te fazer. Se você tiver dificuldade em fazer isso sozinha, porque eu sei, os papéis são muitos e às vezes tem muitas dúvidas, que surgem muitas dúvidas, e às vezes aquilo que você achava que nem se encaixava na categoria papéis, se encaixa na categoria papéis. Então, qual que é a minha proposta aqui, que eu vou fazer para quem tiver dificuldade em fazer sozinha? Na próxima live, que é já na sexta-feira, eu vou colocar a mão na massa. Eu vou começar agora uma série de lives, uma série de um programa. Esse aqui é o programa Casa Prática e Aconchegante, e eu vou começar um outro programa que vai se chamar Mão na Massa, que é onde eu vou colocar a mão na massa juntamente com vocês, vou te mostrar como é que você vai fazer para não se perder no meio da bagunça e para conseguir fazer a separação direitinho, porque a casa tem um mundaréu de coisas, tem muita coisa a casa, né? E os papéis são muitos papéis. Então, o que eu vou pedir para você fazer? O que você tem que trazer para a próxima live, que vai ser já na próxima sexta-feira de manhã. Então, para você trazer todos os seus papéis, traz todos os seus papéis que você tem em casa, que a gente vai tratar deles aqui. E aí, se você puder trazer também assim umas caixas, que é para fazer a separação, ir fazendo a separação e colocando dentro das caixas, que é para não se misturarem, ali não correr o risco de misturar um com o outro e você conseguir controlar melhor esses papéis. E aí um cesto de lixo bem grande, porque você não imagina a quantidade de papéis que vai ter na sua casa que você vai descartar. E pois é, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou colocar a mão na massa junto com você e vou mostrando passo a passo como é que se faz, como é que faz a separação direitinho e depois como é que você vai fazer para você conseguir fazer a manutenção deles, aquela rotação deles, que é para você conseguir controlar eles melhor e não ter mais, conseguir manter muito mais facilmente. E aí você vai conseguir encontrar todos os seus papéis. Nunca mais vai ter problema de papéis, nunca mais vai ter problema de perder algum papel em casa. Então, um beijo gigante. Essa foi nossa live de hoje e te vejo na próxima sexta-feira. Beijo, tchau, tchau.